Seu professor Marcos Murakami com uma aula pai d'égua aqui de polinômios e vou falar sobre as relações de Girard ou Girard, como você quiser pronunciar. O importante é que isso aqui começa já lá no meu ensino fundamental. Lá no 9º ano, por exemplo, você estuda as equações do segundo grau e aparece uma perguntinha que é: quanto equivale a soma das raízes e a multiplicação das raízes? Então vamos começar revisando aqui. Toda vez que você tiver um polinômio do segundo grau, que é a equação do segundo grau, por exemplo, ax à segunda mais bx mais c. Vamos fazer um exemplo numérico? Se você tivesse x à segunda menos 7x mais 10 igual a zero, você tem que reconhecer que você tem aqui o valor do a. O a aqui, ó, é o número 1. A é quem acompanha x elevado à segunda. O b é quem acompanha o x, menos 7. E o c é o termo independente, aquele que não tem a variável x. Está aqui, ó. A vale 1, o b menos 7 e o c vale 10. E aqui acontece que você tem duas relações. É uma relação que ela envolve os coeficientes são esses números, a, b e c, e as raízes. Normalmente, a equação do segundo grau, você tem duas raízes. Normalmente, você chama de x1 e x2, e aí você tem duas relações. Quais são, professor? A chamada soma das raízes e a multiplicação das raízes. Anota aí. Se você tiver um polinômio assim, ax à segunda mais bx mais c, e ele igual a zero, você vai ter duas relações. A soma das raízes, coloque aí no seu caderno, x1 mais x2. Aí você vai colocar menos b dividido por a. O prof está dizendo que a soma das raízes da equação sempre é menos b dividido por a. E a multiplicação, professor? C dividido por a. Está aqui, ó, a multiplicação das raízes c sobre a. Olha só um exemplo numérico. Se você tivesse esse polinômio aqui, ó, x à segunda menos 7x mais 10 igual a zero. Eu quero saber, sem resolver a minha equação, quanto equivale a soma das raízes e quanto equivale a multiplicação das raízes. Professor, já sei. A soma das raízes, aí você coloca S, se essa aqui é a soma das raízes. Pode colocar também assim, ó, x1 mais x2. Quanto equivale a soma das raízes, professor? Menos b dividido por a. Excelente. Mas acontece que você tem o valor do b aqui, ó. Qual é o valor do b? Menos 7, mas ele é negativo. Tem que colocar entre parênteses. Aí você coloca menos b por a, mais o b vale menos 7. E o meu a? O meu a é 1. Aí você vai substituir o número 1 aqui. Menos versus menos é mais, e aí você tem 7 por 1, que vale 7. A soma das raízes vale 7 nessa equação aqui. E a multiplicação, professor? A multiplicação pode chamar de P, você pode colocar x1 vezes x2, e aí você vai ter C dividido por A. Qual é o valor do C? Ah, professor, está aqui 10. Qual é o valor do A? O número 1. E aqui você tem 10, e lembra um detalhe, você falar 10, falar mais 10 é a mesma coisa. O professor colocou aqui para reforçar. Falou 10, ele já é positivo. Então, 10 dividido por 1 é 10. Então, quando você tiver um polinômio do segundo grau, você já sabe que a soma das raízes é menos b dividido por a e a multiplicação c sobre a. Quando você tem um polinômio do segundo grau, eu tenho duas relações, que é a soma e a multiplicação. Mas se você tiver um polinômio do terceiro, você vai ter três relações bem aqui. Quando você olha para cá, professor, eu não vou conseguir aprender isso, vai, que tem uma lógica bem aqui e eu vou te explicar qual é a lógica. O importante é primeiro saber que eu vou relacionar aqui as raízes. Polinômio do terceiro grau, normalmente tem quantas raízes? 3 raízes. Vamos chamar de x1, x2 e o x3 aqui, que é a minha terceira raiz. Quantas relações eu vou ter? 3 relações. E sempre assim. Primeiro, a soma das 3 raízes. Está aqui, ó. A soma das 3 raízes. O próximo é a soma combinando 2 em 2. Como assim combinando 2 em 2? Olha lá. O próximo vai fazer assim. x1 vai multiplicar com x2. Esse com esse. Aí você coloca mais. Depois x1 com o terceiro bem aqui. Depois mais x2 com esse aqui. Por isso que eu falo,
que é uma soma, você multiplicando 2 em 2 é a segunda relação. E a terceira e última relação é a multiplicação das raízes. x1 vezes x2 vezes x3, bem aqui. Lógico que você está preocupado assim, mas professor, essas letras aqui tem uma lógica. Olha qual é a lógica. Lá vai, guarda essa visão bem aqui. A lógica é sempre assim. Primeiro sempre é menos. Coloque aí no caderno. Menos, próximo, mais. O próximo, menos. Menos, mais, menos. E um detalhe, você começa em B. E o A sempre embaixo. B dividido por A. C dividido por A. D dividido por A. Pegou a visão? Olha lá. B dividido pelo A. Aí passa C dividido pelo A. E o próximo, mesmo esquema. E se você notar bem, aqui é a mesma coisa. Olha lá, primeiro é menos, depois mais. Aí você começa no B. B dividido por A, tá ali. Próximo, C sobre A. Então, é a mesma ideia sempre, aí fica fácil para você entender. O importante é você saber quantas relações eu tenho entre os coeficientes do meu polinômio e as suas raízes. Eu tenho 3 relações. Quais são? A soma, aqui a soma multiplicando 2 em 2 e a multiplicação das 3 raízes. Isso aqui a gente vai na fé, porque você sabe, menos, mais, menos. Aí começa no B. B dividido por A, C dividido por A, D dividido por A, e aí você pega a visão na boa, sem se preocupar. Vem cá, vamos fazer esse exemplo aqui? O meu A é 2A e quem acompanha, x a terceira. O B, menos 5, o C é o 4 e o D, bem aqui, menos 10. Está aqui anotado. Se organize. Agora vem cá, menos o B. Qual é o valor do B? Menos 5. Está aqui o valor do B. Ó. O B, negativo, coloca um parênteses para fazer o jogo de sinal. O A vale quanto? Vale 2. Então vai aparecer sempre 2 embaixo, que é o A. Ó. A, bem aqui o A, bem aqui o A. Então eu tenho aqui menos 5, olha o menos aqui da fórmula. Menos o 5 lá, dividido por 2. Só que menos versus menos é mais. Ei, eu não sei nem quem são as raízes, mas eu sei, se eu somar as raízes, vai ter que dar 5 dividido por 2, que é o 2,5. Vem cá, C dividido por A. Qual é o valor do C bem aqui? 4, professor? Bem aqui, 4. Qual é o valor do A? O número 2. Então aqui, ó, 4 por 2 vai dar 2. Isso quer dizer que a minha soma multiplicando 2 em 2 vale o número 2. E aqui, menos D dividido por A. Qual é o valor do D? Aí você vem, tá aqui, prof, menos 10. Negativo entre parênteses. Menos, aqui abriu parênteses, menos 10 e o A embaixo 2. Só que menos versus menos vai ser mais 10 dividido por 2 vai ser 5. É muito importante você voltar nessa aula, fazer uma revisão, entender direitinho que quando você estuda polinômio, né? Porque de repente você caiu aqui de paraquedas. O que é isso, professor? É uma aula que faz parte do ensino médio, um estudo chamado de polinômio. Lá dentro você estuda as chamadas relações entre os coeficientes e as raízes. Legal? Vamos resumir o que eu conversei com vocês? Nós falamos das chamadas relações de Girard. Quando eu tenho um polinômio que é do segundo grau, eu tenho 2 relações, que é a soma e a multiplicação. Quando é do terceiro grau, eu tenho 3. A soma das raízes, a soma multiplicando, né? 2 em 2 e o produto das raízes. E eu dei uma dica maravilhosa, sempre assim. Menos, mais, menos. Começa em B. B dividido por A, C dividido por A e D sobre A. Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau.